Olá pessoal, eu sou o Cristian Guerreiro. A gente está aqui para falar com vocês sobre virtualização de data center com VM. Bom, esse treinamento tem o objetivo de apresentar os fundamentos de virtualização, né, focando nos produtos de virtualização da VMware. Utilizando os produtos da VMware, a gente vai demonstrar os recursos que cada um desses produtos oferece, né, focando principalmente nas funcionalidades e a utilidade dessas funcionalidades no dia a dia de um ambiente virtualizado. E o objetivo final é a gente capacitar, né, oferecer condições para que vocês tenham condição de usar a solução da VMware, né, e com sucesso, né, utilizar a solução e atingir os objetivos de gerenciamento e de administração do ambiente virtualizado na empresa que vocês trabalham. É importante dizer que esse treinamento, embora ele seja focado num produto específico, de um fabricante específico, tem muitos conhecimentos aqui, tem muitos conceitos, muitas ideias, muitos recursos que a gente vai ver e que são equivalentes, né? Que tem equivalentes nas soluções concorrentes, ou seja, você vai ver coisas aqui que só muda o nome, mas que a funcionalidade é basicamente a mesma, né? Como por exemplo o vMotion e o Live Migration, né? O vMotion da VMware e o Live Migration da Microsoft, do Hyper-V da Microsoft, né? Então cada um dá um nome que quer, mas o conceito em si é o mesmo. Então muita coisa que você vai aprender aqui nesse treinamento pode ser aplicada sem problema nenhum para outras ferramentas de virtualização, né? Porque a base de todos é a mesma, que é o fundamento de virtualização mesmo. Então vamos lá. Aqui é a nossa agenda, né? Então a gente começa falando um pouquinho sobre a VMware bem rapidamente. Depois a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, né, os fundamentos mesmo que você precisa conhecer para trabalhar com virtualização. Depois a gente vai apresentar uma lista de produtos, né, o vasto conjunto de produtos da VMware aí, e vamos focar em alguns componentes mais importantes, né. A gente vai fazer um apanhado geral dos produtos que a VMware oferece, mas depois a gente vai detalhar melhor os produtos mais importantes, são aqueles, digamos assim, mais comumente utilizados, né, que são o vCenter, né, que é o software de gerenciamento do ambiente virtualizado, né, ele gerencia os hosts. O SXI, que é o hypervisor, é o software de virtualização, é o núcleo da virtualização, né, o software principal, que faz realmente o trabalho pesado, que é instalado em cada host, né, instalado em cada hardware. Vamos falar um pouco também sobre o Update Manager, né, o software de atualização de componentes da VMware, sobre o Converter, que é um produto que permite virtualizar máquinas físicas, né, fazer o P2V, como o pessoal chama, e também V2V, né, você consegue fazer de virtual para virtual também. É um software muito interessante e gratuito, né, o que é também vale a pena destacar. E em cima desses produtos a gente vai falar em mais detalhes também sobre as principais funcionalidades que a solução da VMware oferece, né. Vou falar de vMotion, falar de alta disponibilidade com HA, com FT, falar de balanceamento de carga com DRS, falar de otimização do uso de energia com DPM e de alguns outros recursos, né. Falar um pouquinho de backup também, né, tanto com o VCB, que é a solução mais antiga, que existe há mais tempo e que tem uma série de limitações, e falar um pouquinho de Data Recovery, que é a solução mais nova, que oferece alguns recursos a mais, mas que também tem seus problemas. Então a gente pode usar, mas tem que usar com alguns cuidados, a gente vai falar sobre isso. Essa é a parte, digamos, mais conceitual do treinamento. Depois a gente tem uma parte mais prática, onde a gente vai mostrar para vocês realmente através de demonstrações como utilizar a solução, como fazer as configurações mais importantes, né, como instalar o ambiente, como preparar o ambiente para utilizar a solução de virtualização e como instalar os componentes mais importantes, né. Então a gente vai mostrar a instalação do vCenter, a instalação do Hypervisor SXI e vamos mostrar as atividades mais importantes de configuração. Tem muita coisa, dá para fazer muita coisa com a solução da VMware. Então a gente vai ver uma série de atividades relacionadas ao gerenciamento de máquinas virtuais, né, desde snapshot, template, clone e várias outras coisas, né. Enfim, uma série de configurações, o assistente de criação de máquina virtual, como otimizar a configuração de uma máquina virtual. Vamos falar sobre virtualização de rede, né, então switch virtual, portas, agregação de interfaces de rede física, configuração do host, configuração da máquina virtual com relação à rede. Vamos entender como tudo isso funciona dentro do ambiente da VMware. Vamos falar também de armazenamento, né, como configurar um host
XI para acessar um storage, né? Seja o storage FC, ou a SCSI, ou NFS, como é que isso funciona, como é que é feita essa configuração, que tipo de configuração, que tipo de componente de hardware você precisa para essa configuração funcionar da melhor forma. E vamos falar sobre alguns recursos de automação, né? Ou seja, como você automatizar o seu data center para ele se digamos assim, gerenciar em situações críticas, né? Então, quando acontece uma falha de um equipamento, de um componente de hardware, que tipo de recurso a solução da VMware oferece para você automatizar o tratamento desse tipo de situação, né? Balanceamento de carga, falta de energia, falha no equipamento no componente de hardware, tudo isso a gente vai ver como é que trata. E falar um pouco também sobre segurança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, né, principalmente relacionado à parte de rede, que tipo de configuração você pode fazer utilizando as funcionalidades da virtualização de rede da VMware para fazer uma configuração de segurança dentro de um ambiente virtualizado. Tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. Então nessa primeira parte a gente vai fazer um apanhado geral bem rápido sobre, né, a empresa, a VMware, só para dar uma ideia geral realmente e relatar, destacar alguns fatos mais importantes sobre a empresa e sobre a solução. Então a VMware é uma empresa de 1998, né, lançou ações na bolsa em 2007, desde então a ação subiu bastante, né, quem investiu se deu muito bem, porque realmente a VMware teve uma visão, né, ela conseguiu antecipar a tendência de virtualização do mercado. Inclusive o cenário hoje é bem diferente, né, do cenário da época em que a VMware foi lançada, que no primeiro momento era uma coisa nova, depois quando a virtualização chegou realmente para valer, a VMware já estava bem na frente, e aí ela teve uma liderança muito grande, estava muito à frente da concorrência, mas com o tempo a concorrência chegou forte, e o momento que a gente vive hoje é um momento onde para alguns cenários inclusive não importa muito, né? Eu diria que não importa muito que solução de virtualização você utiliza. A VMware ainda oferece algum diferencial, algumas funcionalidades exclusivas e algumas características bem interessantes e muito úteis, né, para o dia a dia de ambiente virtualizado, mas é uma solução, inclusive pela filosofia da VMware com relação ao licenciamento, é uma coisa meio complicada. Ela fez algumas mudanças que desagradaram muitos clientes, né, nos últimos anos aí, e isso gerou algum descontentamento, né? Ao mesmo tempo a concorrência aumentou, então há um equilíbrio maior hoje em relação ao que as várias soluções, ao que os vários fornecedores oferecem. Então a situação da VMware não é nada confortável, né? Ela precisa correr bastante para continuar mantendo a liderança. Então é uma empresa com presença mundial, né? E o fato relevante que a gente precisa destacar aqui é a aquisição pela MC, né, em 2003, que fez com que houvesse, né, o que está na moda se falar hoje, que é a tal da sinergia, né? Então aumentou bastante a sinergia da solução da VMware em relação à solução da MC, ou seja, você hoje, se a sua empresa já adquiriu algum equipamento de armazenamento da MC, você tem um nível de integração muito elevado com a solução da VMware, né? Só para dar uma ideia do que a gente está falando, você consegue executar ações de gerenciamento do ambiente virtualizado a partir da solução de gerenciamento do storage e vice-versa. Ou seja, eu consigo obter informações do storage a partir do vCenter, por exemplo, né? A partir do software de gerenciamento do ambiente virtualizado, eu consigo ter informação do storage, informações bem específicas, detalhadas e com relatórios, enfim. Esse item não é tema desse treinamento, a gente não vai abordar essa integração aí, mas vocês conseguem encontrar essas informações facilmente aí na internet. A história da VMware passa muito pela história da virtualização, né? Como eu disse, ela é uma empresa que saiu na frente, então ela definiu diversas tendências ao longo da história da virtualização, né? E isso passa por uma série de fases. Então a primeira fase foi a fase do separar, né? A preocupação era ter ambientes isolados para fazer testes. Então eu lembro que há muitos anos atrás eu cheguei a utilizar o VMware Workstation, né? E na época, né, eu tinha um recém-lançado VMware Workstation. Ele oferecia alguns recursos bem interessantes, né? Tudo era muito novo, e a possibilidade de você criar máquinas virtuais dentro da máquina física que você utilizava, o seu computador, o seu desktop, o seu notebook,
era bem legal e permitia que a gente fizesse teste com mais liberdade, né? Você ficava mais à vontade para fazer teste, porque você sabia que o comprometimento de se alguma coisa desse errado era somente na máquina virtual. Então isso te dava uma flexibilidade maior e uma condição de fazer testes com mais facilidade. Depois veio a fase na consolidação, onde se começou a perceber que a virtualização poderia oferecer mais do que simplesmente o isolamento de máquinas virtuais. Você podia agora pensar o seu ambiente virtualizado, né, os recursos que você dispunha no seu ambiente físico, como um pool de recursos que você podia distribuir para o ambiente virtualizado. Isso deu a ideia de se consolidar. Então surge uma tendência fortíssima de reduzir a quantidade de servidores físicos nos data centers através da virtualização. Então agora cada servidor físico não estaria amarrado a uma única aplicação, e sim a uma solução de virtualização que permitiria a execução de vários sistemas e várias aplicações sobre esses sistemas dentro de um mesmo hardware físico. Então a tendência forte de consolidação chega e as empresas começam a investir mais pesadamente em virtualização, enxergando a possibilidade de economizar hardware, economizar energia elétrica, economizar com ar-condicionado, né, com refrigeração e por aí vai. Aí vem um terceiro momento que a gente chama de agregar, né, que a VMware chama de agregar, onde você tem a ideia de oferecer recursos sob demanda, ou seja, você agora enxerga todos os recursos de hardware que você dispõe no seu ambiente, no seu data center, como um conjunto que deve ser compartilhado entre todas as máquinas virtuais, né, que você tem no ambiente de uma forma mais livre. Então surge a ideia de você ter cluster de hosts, né, e você conseguir enxergar o conjunto total desse cluster, o conjunto total de recursos do cluster e não mais você gerenciar o ambiente virtualizado host a host. Agora você podia gerenciar o ambiente virtualizado a partir de um conjunto de hosts, que é esse cluster, né, e que tem um agregado de recursos e não mais recursos individuais de cada host. Então isso dá uma flexibilidade muito maior e permite que se pense em outras possibilidades para a utilização dos recursos que você dispõe no ambiente. Então isso é bem interessante também, um outro momento que a gente passou nos últimos anos aí. E aí a gente tem a tendência mais recente de automatização, onde a ideia passa a ser você ter um ambiente, um data center autogerido, né? Então a ideia é você criar políticas, aplicar essas políticas no seu ambiente virtualizado e com isso ter um ambiente virtualizado que se adapta à situação do ambiente, né? Seja uma situação de baixa carga, seja uma situação de alta carga, seja uma situação de contingência, porque houve uma falha no componente, enfim, seja uma situação de manutenção, né? Então o ambiente se adapta, né? A solução de virtualização oferece recursos para que esse ambiente virtualizado se adapte a situações atípicas. Isso é bem legal. E hoje a gente tem a fase, né, da nuvem, que não se fala em outra coisa, né? E então, para todo lado que se olha, tem alguém falando sobre computação em nuvem. E a computação em nuvem, no ponto de vista da VMware, né, na filosofia, na lógica da VMware, tem a ver com liberar. Por que liberar? Porque a nuvem tem a ver com você se libertar da limitação de recurso, que significa uma empresa ter que investir em recursos próprios para manter sua solução virtualizada, manter seu ambiente virtualizado, né? Então a ideia de liberar aqui passa justamente pela possibilidade que a nuvem oferece de você ter parceiros que vão oferecer para você recursos de processamento, memória, disco, rede, enfim, né, recursos para o seu data center compatíveis com a solução de virtualização que você já utiliza e que vão permitir com isso que você expanda a sua capacidade de atender aos seus usuários sem a necessidade de fazer investimento em hardware, né? Você simplesmente contrata um provedor, estabelece uma parceria, né? Estabelece uma relação de negócio com ele e ele vai te oferecer esse recurso sob demanda, né, de forma transparente. Então é aquela história, o céu é o limite, né? Então com a nuvem o limite você depende basicamente do quanto você está disposto a bancar, né, para oferecer a melhor qualidade possível de serviço para o seu usuário. Então é esse o momento que a gente vive hoje, né? E essa é a visão da VMware, né? Então
A VMware já estabeleceu parcerias com diversos fornecedores de provedores de serviço na nuvem, e isso permite já que você tenha essa capacidade de expandir através de parceiros, através de provedores, os recursos sem necessidade de investir necessariamente em hardware. Okay. Bom, então a virtualização até hoje, né, principalmente quando a gente fala de Brasil, principalmente de Bahia, né, você tem algum cenário um pouco mais restrito em termos de tecnologia. Então, tem empresas que estão na fase de consolidação. Então, a gente foca bastante nesse tema, né, porque é uma necessidade ainda de muitas empresas que não avançaram, digamos assim, muito na implementação de soluções de virtualização, e que muitas delas têm, inclusive, um legado ainda crítico de servidores físicos, e que tem dificuldade em virtualizar, né? Inclusive por receios, muitas vezes até por falta de conhecimento, né? Ainda existe hoje algumas empresas que têm essa visão de que nem tudo pode ser virtualizado, né? O que é uma coisa realmente do passado, né? Tirando supercomputadores utilizados aí para previsão do tempo, etc., o resto todo pode ser virtualizado, né? Basta que você tenha alguns cuidados, tome algumas precauções e vai funcionar. Não tem muito problema com isso. Aquela história de que virtualização, ou banco de dados você não pode virtualizar, RP você não pode virtualizar, bases de dados muito grandes, né, sistemas de correio e tal, não existe isso mais, né? Não existe isso. Você pode virtualizar qualquer carga de trabalho, qualquer serviço, com exceção desse ambiente que só é atendido realmente por supercomputadores, porque aí realmente complica. Mas fora isso, você pode virtualizar. Então a gente sai desse mundo, né, onde você tem um servidor para cada aplicação, e vai para um mundo onde você tem servidores mais consolidados. Inclusive hoje é muito comum, né, você oferecer servidores voltados para o ambiente virtualizado mesmo, né? Então inclusive a Cisco percebeu essa tendência forte, né, e passou a oferecer servidores, estabeleceu uma parceria com a VMware e passou a oferecer servidores voltados para ambientes virtualizados, né? Então isso mostra claramente essa tendência, né, o quanto essa tendência é forte, ainda hoje. Uma coisa interessante sobre a consolidação é que ela te dá uma clareza maior sobre a utilização de recursos no ambiente, né? Quando a gente fala de consolidar, a gente está falando de sair de um cenário onde você tem para cada máquina um serviço, e você passa a ter várias máquinas, só que agora virtualizadas, né, compartilhando o mesmo hardware. Isso significa que você tem que ter uma preocupação muito maior com a utilização desse hardware, né? A utilização dos recursos que compõem esse hardware: memória, CPU, disco, rede, né? Para falar do quarteto mágico aí, né? Os 4 itens básicos que a gente monitora, que a gente pensa quando fala de recursos computacionais. Então é importante você ter um cuidado maior. Por quê? Porque agora esse hardware, esses recursos, eles são mais críticos. Porque se um recurso desse falha, você não está comprometendo mais um serviço, né, uma aplicação. Você está comprometendo N serviços, N aplicações. Então é fundamental que você conheça cada vez melhor o perfil de utilização dessas aplicações, para que você consiga otimizar essa alocação de recursos dentro desse ambiente virtualizado, já que agora existe uma concorrência, digamos assim, né, de máquinas virtuais dentro de um mesmo hardware físico. Por outro lado, sabendo dessa necessidade, né, toda solução de virtualização ela traz, digamos assim, de brinde, né, componentes de gerenciamento desse ambiente virtualizado. Então eles trazem um componente de gerenciamento fundamental, que é o gerenciamento do desempenho. Então toda solução de virtualização que se preze, ela tem que oferecer para você uma série de métricas, contadores, gráficos e uma série de recursos que te permitam monitorar em detalhes a utilização dos recursos nesse ambiente virtualizado, né? Então, para cada máquina virtual, você tem que conseguir saber facilmente e de forma efetiva, eficiente, o quanto está utilizando de memória, disco, rede, processamento, né? Para que você consiga acompanhar essa utilização, monitorar, verificar e otimizar, né? Então, eu sempre digo que você tem um ganho imediato quando você implementa a solução de virtualização, que é justamente o conhecimento maior sobre a utilização real do serviço no ambiente. Porque quando você tinha um hardware antigamente,
dedicado para uma única aplicação, para um único serviço, o que acontecia? A gente trabalhava com superdimensionamento. Então você pegava um hardware, quando aquela aplicação era crítica, e ela era crítica por quê? Porque o usuário dizia que era crítica. Você então alocava um equipamento, né, de maior porte para aquela aplicação, e quando se ia verificar na prática, aquele equipamento ficava subutilizado, só que a dificuldade era muito grande de você remanejar. Ou seja, você não podia simplesmente chegar lá e arrancar o processador e colocar em outro servidor. É complicado, né? A gente está falando de hardware, né? Está falando do mundo físico. Então era uma operação complicada. No ambiente virtualizado não. Né? Se você dimensionou a máquina virtual com uma capacidade muito grande, você verifica que não está sendo utilizado, você simplesmente com alguns cliques você vai lá e reduz. Né? No máximo você vai precisar reiniciar a máquina, mas no horário, né? Você encontra um horário adequado para fazer essa intervenção. E você consegue então otimizar as configurações das máquinas virtuais para a realidade da utilização de serviços dentro do ambiente da organização. Então isso é um ganho muito grande, porque isso significa reduzir drasticamente o desempenho. Sem falar que algumas soluções, é o caso da VMware, por exemplo, permitem que esse ajuste, né, da utilização de desempenho, da utilização de recursos, seja feito de forma automática. Né? Então a solução da VMware tem a capacidade de, digamos assim, roubar recursos de uma máquina virtual que não está usando para entregar para uma máquina virtual que está precisando. Isso é muito legal. Né? Então são coisas que a gente tem que buscar nas soluções de virtualização, porque são coisas que realmente fazem diferença no dia a dia da utilização, porque você otimiza aquele investimento, você otimiza aquele recurso de hardware que você, né, que a empresa adquiriu e que muitas vezes foi muito difícil convencer, né, a alta direção, a gestão da empresa de que aquele recurso era importante, porque realmente existe a escassez daquele recurso tão importante para a gente que é o dinheiro, né? Então, se ninguém está aí jogando dinheiro fora, então você tem que extrair o máximo daquele investimento que é feito dentro da organização. E para finalizar essa conversa sobre consolidação, só um número de referência, né? Isso aqui é meio esse negócio de número, essa coisa de número mágico não é uma coisa que eu gosto muito, mas só como parâmetro, né? Cada caso é um caso, mas como parâmetro você tem pode trabalhar, né, com até 4 máquinas virtuais por núcleo de processamento. Tá? Dependendo da configuração de hardware do servidor, do host e da solução utilizada, você pode conseguir taxas maiores ou, em alguns casos bem específicos, menores. Né? Se você tiver servidores muito pesados, né? Servidores de banco, servidores de correio, aplicações realmente que exigem um RP, que exigem muito do hardware, você pode ter taxas menores. Mas você também pode conseguir taxas maiores se você utilizar só servidores web ou servidores que têm algum nível de similaridade, né? Servidor de arquivo, servidor de impressão, servidores que fazem uma utilização relativamente baixa de recursos. Você consegue otimizar bastante essa utilização dos processadores. E aqui só para exemplificar essa coisa da consolidação, você consegue chegar a níveis altíssimos de redução da quantidade de servidores, discos, portas de rede, racks, tomadas. Né? Então, só para vocês terem uma ordem de grandeza aí do quanto é possível consolidar com uma solução de virtualização. É uma economia realmente muito grande, é um benefício muito significativo que se obtém através desse trabalho. Alguns benefícios da virtualização, né? Benefícios assim que já se fala há bastante tempo, já estão meio que batidos, mas que vale a pena a gente sempre reforçar, porque isso é importante até do ponto de vista de convencimento de que vale a pena virtualizar, principalmente para quem está precisando ainda convencer a direção da empresa de que virtualizar vale a pena, é alguma coisa interessante e tal. Então, o ganho de provisionamento é muito significativo. Né? Você tem coisas que você pode fazer em semana, você passa a fazer em questão de horas, às vezes em questão de minutos. E isso é extremamente importante, porque a TI é muito cobrada, né? Cada vez mais cobrada para ter agilidade, para entregar realmente rápido o que o usuário, o cliente está demandando. E você ter um provisionamento rápido faz muita diferença nesse processo. Então, o tempo que leva para você colocar no ar um novo servidor, para desenvolver um novo sistema, para encaminhar um novo projeto, para colocar em produção uma nova versão de uma aplicação, tudo isso tem a ver com provisionamento. E no ambiente virtualizado isso é bem mais rápido, é bem mais ágil. Então faz muita diferença.
Aqui para sumarizar os benefícios, né? A gente está falando de provisionamento, mas você tem vários outros, né? Então, como eu falei, você tem uma visão mais clara da utilização de recursos, então você consegue aumentar bastante a eficiência da utilização de recursos do ambiente, então você pode aumentar de 4 a 5 vezes a utilização do seu hardware, né? Vamos dizer assim. Você consegue ter taxas de consolidação aí bem interessantes, né? Até 30:1. Isso depende de uma série de fatores, é claro, né? Aquele número 4 ali que eu coloquei é um número interessante, mas você pode conseguir taxas bem maiores dependendo do cenário, né? De uma série de características, de uma série de fatores. O provisionamento você consegue reduzir o tempo em mais de 60%. Você consegue reduzir o tempo de manutenção, né, 95%, porque você consegue fazer manutenção a quente. Né? Esse tempo de manutenção você pode reduzir em até 100% para alguns casos, porque você passa a poder fazer manutenção a quente. Isso é muito legal. Você reduz também muito a indisponibilidade, que tem muito a ver com a questão da manutenção. Ou seja, da mesma forma que eu reduzo, que eu consigo, né, remanejar o ambiente para liberar um hardware para fazer manutenção, eu também consigo remanejar esse ambiente em caso de falha de um hardware. Né? É claro que nesse caso a redução é menor porque eu não tenho um ganho tão significativo, porque no caso de uma falha, digamos assim, que a indisponibilidade ela é meio que inevitável, né? Ela é quase que inevitável. Né? Você consegue evitar ela só em situações específicas e tem que fazer um investimento para isso também, né? Para evitar essa indisponibilidade. E muitas vezes a empresa não está disposta a fazer esse investimento maior. Mas você consegue recuperar esse funcionamento desse ambiente muito rapidamente. Então, você tem disponibilidade, mas é uma disponibilidade mínima, né? Bem menor do que o que se observa atualmente. Então, isso é muito legal também. O tempo de recuperação, né, eu acabei de falar sobre isso, né, passa a ser questão de minutos. Né? É claro que isso também varia de aplicação para aplicação. Né? Aplicações maiores, volume maior de dados, você pode ter uma demora maior. Mas aplicações mais simples, por exemplo, servidor de arquivos. O hardware falhou, o servidor caiu, saiu do ar. Em questão de poucos minutos, 2, 3, 5 minutos, o servidor está no ar de novo, está funcionando, o usuário às vezes nem percebe. Né? Isso é muito legal. E o retorno do investimento, quer dizer, esses ganhos todos, né, no fim das contas, geram uma economia significativa, né, seja de energia, seja de espaço, seja de redução na necessidade de investimento, porque você otimizou a utilização do recurso que você já dispunha. Então você tem uma série de vantagens, uma série de retornos aí que justificam realmente, que permitem você recuperar o investimento feito na solução de virtualização muito rapidamente. E o custo de hospedagem também é menor, né? Assim, com a virtualização você consegue fazer mais com menos, né? Aquela velha história. Você consegue gerenciar mais, né? Um ambiente com mais serviços, com uma variedade maior, com uma quantidade maior de serviços e de oferta de produtos, né? De recursos para o seu usuário, com uma quantidade menor de pessoas, justamente porque a solução de virtualização ela oferece uma série de recursos de gerenciamento, funcionalidades de gerenciamento que facilitam esse trabalho de manter esse ambiente.